Buenas pessoas concurseiras, sou o professor Iago Portela, professor de matemática, e nessa videoaula de hoje nós vamos resolver algumas questões da banca objetiva e Fundatec. Vamos revisar, minha gente, olha só, área de hexágono regular. Nesta aula, tu vai rever como calcular a área de um hexágono regular. E se tu não lembra da prova, o que tu faz? O professor vai te ensinar aqui. Vamos ver de uma forma muito fácil e prática, divisão inversamente proporcional e também uma questão clássica da banca objetiva e Fundatec, uma questão de regra de três composta, além de uma questão de teorema de Tales, que é uma questão que não cai muito, mas é importante saber. Certo, pessoal? Então, vamos à nossa primeira questão. Vamos lá. Não, sempre lembrando, né, de te inscrever aqui no canal. Convido a te inscrever aqui no canal. E a ativar o sininho para receber as atualizações aqui. Então, pessoal, vamos lá. Primeira questão. Um hexágono regular de perímetro 18 tem área D. Hexágono. Bah, professor, não me lembro o que é um hexágono. Vou aqui, ó, aqui é uma reguinha. Vou desenhar o hexágono para vocês, ó. O hexágono, pessoal, é um polígono regular, tá? Nós já vamos analisar a palavra regular, de 6 lados, ok? Então, hexágono, ele significa que tem 6 lados. E a palavra regular? Que esses lados têm mesma medida, ok? Então, hexágono regular é um hexágono em que todos os lados têm a mesma medida. E o que é o perímetro? O perímetro é a soma da medida de todos os lados do hexágono. Então, se o hexágono tem 6 lados e o perímetro é 18, para eu saber quanto mede cada lado, o que eu tenho que fazer? Ó? Eu tenho que pegar o perímetro 18 e dividir por 6. 18 dividido por 6, 3. Ou seja, cada lado do hexágono mede 3, sei lá o que, centímetros, metros, milímetros, seja lá o que for, certo? E aí, agora podemos calcular a área do hexágono. A área do hexágono. A área do hexágono, pessoal, já caiu bastante, tá? Ela cai, seguido ela cai em algumas provas, principalmente de nível superior, nível médio, nível superior. Então é importante que tu saiba ela de cor. Então qual é a área do hexágono? 3 vezes lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Gente, eu sei que é uma fórmula chata de decorar, tá? Mas ela cai bastante. Então, vamos substituir, ó. No lugar do L, colocamos o 3. Então, vai ficar 3 vezes 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. 3 ao quadrado é 9, ok? Então, aqui, ó, 3 ao quadrado, ó, 9. 9 vezes 3 dá 27. Então, vai ficar 27 raiz de 3 sobre 2. Lembrando, ó, tu tem 3 vezes 3 ao quadrado. Primeiro tu resolve a potência, fica 3 vezes 9. E agora tu resolve a multiplicação. 3 vezes 9, 27, ok? Então, 27 raiz de 3 sobre 2. Letra E de Equador. Beleza. Tá, temos aqui a área do hexágono. Mas aí, chega lá na prova e tu pensa assim, não lembro. O que eu faço? Olha só, minha gente, não lembro. O que eu faço? O que eu faço quando eu tenho uma área do hexágono, calcular a área do hexágono, e eu não lembro da fórmula? Primeira coisa,
Ó, vou te dar uma dica. Primeira, segue a prova, tá? Oh, mas que loucura, professor. Não, segue a prova. Resolve toda a prova, tá? Por quê? Porque o professor vai te ensinar a deduzir essa fórmula, ok? Então, tu resolve toda a prova, chega no final, passa lá o cartão resposta, se for o caso, se não tiver muito tempo, aquela coisa toda. Resolveu, tudo ok, beleza. Tu volta depois nessa questão. Respira, vai no banheiro se dá tempo, se tem condições, dá uma arejada na cabeça e aí tu vai no banheiro, tá? Vamos deduzir essa fórmula aqui. Então eu vou ensinar para vocês como que a gente encontra essa fórmula. Tem um hexágono, olha só, vou fazer aqui, ó, vou dividir o hexágono, tá? Em triângulos, tá? O hexágono, ele pode ser dividido, pessoal, em triângulos, ó. Aqui e aqui. Ó, o hexágono regular, ele é dividido em 6 triângulos equiláteros, ou seja, todos os lados do triângulo são iguais. Então, eu vou chamar o lado do triângulo de L. Aqui vai ser L. Aqui também, ó, é L, eu fiz o favor de fazer a conta amontoada, né? E aqui também mede L, certo? Então, os três lados têm a mesma medida, tá? Como é que eu vou calcular a fórmula do hexágono a partir do triângulo? Eu vou dividir esse triângulo aqui, ó, ao meio. Por quê? Vou ter aqui a forma um triângulo retângulo, tá? Mas o que me interessa é um triângulo qualquer. Essa divisão aqui é a altura do triângulo, certo? Esse lado aqui, ó, que tá aqui embaixo, ó, ele tem medida L sobre 2. Porque a altura divide o triângulo, a base do triângulo, em duas partes iguais. Então, é L sobre 2. Então, ó, o lado do triângulo equilátero mede L. Eu divido o triângulo equilátero em dois triângulos, certo? Triângulo qualquer, no caso é um triângulo retângulo. E aí? Aí, esse lado que está aqui embaixo, ó, esse lado menorzinho, mede L sobre 2. Por que que eu estou fazendo isso? Porque esse triângulo ali, ó, a área dele é base vezes a altura dividido por 2. Olha só que fórmula fácil de trabalhar. Base L sobre a base aqui, L sobre 2. A altura, que eu não sei quanto que é, e aqui o lado. Para resolver, calcular a altura, eu vou precisar calcular a altura em função do lado. O que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Por que, professor? Para eu calcular a altura. Então, aqui, aplicando o teorema de Pitágoras, é hipotenusa ao quadrado igual à soma dos catetos, porque é um triângulo retângulo, ok? Então, vai ser lado ao quadrado igual a altura ao quadrado mais esse lado aqui, ó, esse pedacinho ao quadrado, que mede L sobre 2. Então, ó, L sobre 2 ao quadrado. Então, eu vou determinar a altura em função dos lados. Então, vai ficar lado ao quadrado igual a altura ao quadrado mais lado L elevado na 2, lado ao quadrado. 2 elevado na 2, 4. Então, lado ao quadrado sobre 4. Vou ter que fazer uma emenda aqui, ó. Olha só. Vou passar isso aqui para o outro lado. Então, vou começar escrevendo a altura. Altura ao quadrado igual ao lado ao quadrado que está aqui, menos L sobre 2, melhor, L ao quadrado sobre 4. Tem um número inteiro e um fracionário. Tira o MMC. No 1 e do 4 é 4. E aí eu faço 4 dividido por 1, 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado, menos
4 dividido por 4, 1 vezes L ao quadrado, L ao quadrado. Ok? Opa, ficou muito embaixo. Tá? Vou escrever mais aqui em cima. Estou calculando essa altura aqui, ó. Então, a altura ao quadrado igual 4 menos 1, 3, lado ao quadrado sobre 4. Tem um expoente, aplico a raiz quadrada, ó. Raiz de h ao quadrado, corta o expoente com a raiz, altura. Raiz do 3 é raiz de 3, não tem raiz exata. Raiz do L ao quadrado, corta, dá L. Sobre raiz do 4, 2. Então, a minha altura é 2. E aí, vamos agora, ó, olha só. Retomando. Nós dividimos o hexágono em 6 triângulos. Pegamos um triângulo, tá? Dividimos ele ao meio. Então, por quê? Porque nós criamos essa fórmula aqui, ó. Área igual base vezes altura sobre 2, que é a área do triângulo qualquer. Então, o lado aqui é a hipotenusa, aqui mede L sobre 2, aqui mede a altura. Eu preciso calcular o valor da altura, que eu vou calcular em função dos lados. Aí eu aplico o teorema de Pitágoras. Calculei a altura aqui, ó. L, raiz de 3 sobre 2. Então, vamos lá, ó. A área do hexágono, ó. São 6 triângulos, então vai ser 6 vezes a base. Quanto que mede a base desse triângulo aqui, ó? Ó, quanto mede a base? Mede, mede L, lado, vezes, ó, a altura, que mede quanto, ó? L, raiz de 3 sobre 2, certo? Só que olha aqui, ó, base vezes altura sobre 2. Esse sobre 2 eu vou colocar aqui do lado, ó, 1/2, tá? Esse 1/2 é o sobre 2 aqui, ó, tá? Que eu passo para fora. E aí, olha só. 6 dividido por 2, ó, 3. Então, a área do hexágono vai ficar 3 vezes lado vezes lado, lado ao quadrado, vezes raiz de 3. E esse sobre 2, passo para baixo aqui, ó, tudo sobre 2. Ok? Então, pessoal, vejam só, ó, aí aqui está, ó, a questão, ó. O professor te mostrou aqui, deixa eu... Aí. Olha só, o professor te mostrou aqui que tu pode decorar a fórmula da área do hexágono. Aplica ela diretaço. Tu não lembra da fórmula. O que tu faz? Tu deduz ela. Tu desenha um hexágono, divide em 6. Ó, tá aqui, ó. Por isso que eu multipliquei por 6, porque são 6 triângulos. Vai calcular a área de cada um dos triângulos. Tá? Então, quando a gente faz aqui base vezes altura dividido por 2, que é o que o professor fez aqui, ó, base L. A altura L raiz de 3 sobre 2, tudo dividido por 2. É isso aqui, que é a área do triângulo qualquer. Eu tenho o valor da base, que é L, mas eu não tenho a altura, ó, que é esse tracinho aqui, ó. Tá? Então, eu aplico o teorema de Pitágoras e calculo a minha altura. Dá um valor meio complicadinho, né? Meio chato, vamos dizer assim. Mas tu não perde a questão, entendeu? Aí tu calculou, sobrou tempo, deduziu a fórmula do hexágono, vem aqui, aplica, faz as continhas certas e resolve a questão. Então, tu não precisa perder uma questão porque tu não lembra da fórmula, tá? Tu tem que saber, ó, como sair para te chegar na fórmula. Se tu souber como a saída aqui, ó, do hexágono, a partir de 6 triângulos, tu divide o triângulo ao meio, calcula a altura, que é base vezes altura, que a área de um triângulo qualquer, pessoal, é base vezes altura sobre 2, tá? A área do triângulo equilátero, a fórmula, o triângulo equilátero tem uma fórmula também. Se tu lembra dessa fórmula, beleza, tá? Vai aplicar a fórmula da área do triângulo equilátero. Certo? São 6 triângulos equiláteros, 6 vezes
a área do triângulo equilátero, ok? Então, são maneiras, minha gente, de tu não perder a questão, certo? Qualquer dúvida, deixa aqui um comentário que o professor te responde depois. Vamos para a próxima questão? Então, aqui, pessoal, segunda questão desse vídeo. Paulo e Marcos trabalham como tesoureiros no setor de contabilidade de uma determinada empresa. Considerando que Paulo trabalha há 6 anos. Então, ó, vamos retirar o dado. Ó. Paulo, 6 anos. E Marcos há 10. Marcos, 10 anos. Nessa mesma empresa, ambos revisaram o fechamento do livro caixa de 184 movimentações financeiras. Então, nós temos um total de revisão, 184. Em quantidade inversamente proporcional aos seus respectivos tempos de serviço na empresa. Nessa situação, a quantidade de movimentações financeiras revisadas por Paulo corresponde a. Então, aqui, ó, vai ser uma divisão inversamente proporcional, tá? Então, a quantidade de fechamentos que o Paulo revisou, mais a quantidade que o Marcos revisou, dá 184. São 184 fechamentos, ok? E aí? Gente, olha só, a divisão inversamente proporcional. Para te determinar a divisão inversamente proporcional, tá? A divisão proporcional em si, certo? Ela sempre depende de uma constante, tá? A constante é o número que tu multiplica ou divide para te obter a divisão, certo? Então, ó, o Paulo vai ser a constante proporcional sobre 6. E o Marcos? O Marcos vai ser essa constante sobre 10, ok? Então, ó, o Paulo vai ser a constante sobre 6 e o Marcos vai ser a constante sobre 10. Não é o número de arquivos dividido por 10 e nem o número de arquivos dividido por 6, tá? Existe um valor que eu vou dividir, vou multiplicar ali, tá? Vou fazer as divisões para eu conseguir saber quantos que o Paulo recebeu, quanto que o Marcos recebeu, e somando os dois dá 184. E esse valor é a constante, tá? Então, existe uma constante de proporcionalidade. Quando a divisão é inversamente proporcional, eu coloco a constante sobre o número que está sendo dividido. Então, olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser determinar a constante K. Como é que eu faço isso? Ó? Vai ser K sobre a quantidade do Paulo, que é 6, mais constante sobre 10, tudo isso dá 184. Ok? E aí eu vou calcular essa equação aqui e vou ver o valor da constante. Olha só, soma de frações, vou multiplicar em x, certo? Somar os numeradores e depois multiplicar os denominadores. Ó. 10 vezes K, 10K, mais 6 vezes K, 16K. 6 vezes 10, 60 sobre 60, igual a 184. 10K mais 6K, opa, coloquei 16, mas é mais 6, né? 6 vezes K dá 6K, e não 16. Eu pensei na soma já, né? Então, 10 mais 6, 16K sobre 60, igual a 184, ok? E aí, olha só, minha gente, o que a gente pode fazer? Olha só. Eu gosto muito de fazer assim, ó. Se eu tenho 16 sobre 60 multiplicando K, eu vou multiplicar ambos os lados por 60 sobre 16. Ó, eu vou fazer pelo inverso, ó. Ok? Tá falhando já minhas canetas de tanto vídeo que eu tenho feito. 60, 16. E aí, ó. 16 com 16 cancela. 60 com 60 cancela, fica K igual
Aqui, ó, dá pra gente fazer uns cancelamentos, olha só. 60 e 16 eu vou dividir por 4. Ó, dividido por 4. 16 dividido por 4, 15. Não, 60 dividido por 4, 15. 16 dividido por 4, 4. Ok? E agora, olha só. 184, ó. 18 dividido por 4 dá 4, sobra 2. 24 por 6, 46. Olha só, posso simplificar por 4. Vai dar 46. E aí, toda essa contaiada que ia ficar aqui, ó, eu vou fazer, na verdade, ó, 46 vezes 15. 46 vezes 15 dá 690. Ok? Gente, ó, se tu ficou meio maluco com essa minha simplificação aqui, para o vídeo, respira, não pira, volta um pouquinho, tá? Retoma essa simplificação, porque ela é muito mais fácil do que tu fazer 184 vezes 60 e dividir o resultado por 16, tá? É uma questão de tu enxergar as simplificações. Dá para simplificar aqui e aqui, tá? Tranquilo. Então, olha só, minha gente. A constante, tá? Que é o valor que vai fazer a divisão proporcional, inversamente proporcional a 690. Então, para eu determinar a quantidade do Paulo, ó, eu vou fazer o quê? A constante K sobre 6. Quanto é a constante K? 690 dividido por 6. Ok? Vamos lá, ó. 690 dividido por 6. Dá 1. 1 vezes 6, 6. Resto 0. Baixa o 9. Dá por 1. 1 vezes 6 dá 6. Sobra 3. Baixa o 0. Dá por 5, que dá 30. Resto 0. Ok? Então, 690 por 6 vai dar 115. Ok? Então, letra B de Brasil. Veja que a divisão proporcional, ela sempre vai depender da constante, tá? Que é essa constante aqui, ó, é como se fosse uma bengala, um apoio para te fazer a divisão, tá? Quando é inversamente proporcional, tu vai fazer a constante sobre o número, tá? Das divisões aqui. E aí, tu vai determinar a constante. No caso aqui, né? Estamos dividindo por 6 e por 10, inversamente proporcionais a 6 e a 10. Então, é K dividido por 6 mais K dividido por 10 é igual ao total. E aí, tu calcula o valor da constante, certo? E depois tu vai determinar os valores, ó. No caso do Paulo, é a constante sobre 6. Então, 690 sobre 6, que dá 115, ok? Divisão diretamente proporcional, tu não coloca sobre 6. Tu vai multiplicar. Tu faria, se fosse uma divisão diretamente proporcional, ó. Faria 6K mais 10K igual a 184. 10K, né? 6K mais 10K igual a 144. E aí determinaria o K e depois determinaria cada uma das partes. Ok? Então, divisão diretamente proporcional é a soma direta. Divisão inversamente proporcional tem fração. Ok? Vamos para a próxima questão. Sei que foram duas questões pesadas, seguidas aqui, pesadas, né? Porque o professor deduziu a fórmula da anterior e aqui uma divisão inversamente proporcional. Então, dá uma respirada, para o vídeo, respira um pouco, oxigena tua mente, teu cérebro e depois tu segue. Vamos para a próxima questão. Toma um gole d'água e seguimos. Seguindo então, terceira questão desse vídeo. Sabe-se que 3 funcionários demoram 8 horas para dar baixa em 40 relatórios. Ó. Então, 3 funcionários, 8 horas, 40 relatórios. Considerando-se o mesmo ritmo de trabalho, ao todo, quanto tempo 4 funcionários darão baixa em 60 relatórios?
Olha só. Nós temos aqui 3 grandezas: funcionários, horas e relatórios. 3 valores conhecidos, 2 desconhecidos e uma pergunta, um valor desconhecido. E um valor que não muda. Então, nós temos regra de 3 composta. Tá? Regra de 3 composta. São 3... me falhou agora a memória. Grandezas. São 3 grandezas. Certo? Uma com valor desconhecido. Então, é regra de 3 composta. 3 ou mais grandezas sempre é composta. 2 grandezas, simples, tá? Então, tu vai montar aquela tabelinha, ó. Funcionários, horas e relatório. Ok? Então, olha só. Primeira linha é informação. 3 funcionários demoram 8 horas e baixam 40 relatórios. Mantendo-se, ó, olha só, o mesmo ritmo de trabalho. Sempre tem um valor, algo que não muda, que é constante. No caso aqui, o ritmo de trabalho, tá? Quanto tempo? X no horas. 4 funcionários dão baixa em 60 relatórios. Ok? E agora, professor, o que eu faço? Agora, tu vai cravar uma flecha naquela coluna que tem a letra, que tem um valor desconhecido. Eu cravo geralmente para baixo, tá? E aí, tu vai comparar as outras 2 grandezas. O que são grandezas? Valores que eu posso quantificar. São ideias que eu posso quantificar. Funcionários. Sabe o que é um funcionário, né? Então, são 3. Então, é uma grandeza porque eu quantifiquei. Então, eu vou comparar essas grandezas com horas e ver se elas são direta ou inversamente proporcional. Se são direta, no caso aqui, ó, relatórios, tá? Se são diretas, flechas no mesmo sentido. Inversas, flechas nos sentidos contrários. Então, a flecha não tem sentido de aumenta nem diminui, tá? E sim, para te saber se é mesmo sentido ou sentido contrário. Então, vamos começar aqui, ó. Funcionários e relatório. Se aumenta a quantidade de relatórios, mantendo-se o mesmo ritmo de trabalho, tu vai precisar de mais ou menos horas. Se aumenta relatórios, aumenta horas. Então, a gente diz que relatórios e horas são diretamente proporcionais. Aumenta um, aumenta o outro. Se são diretamente proporcionais, flechas no mesmo sentido. Agora eu vou pensar em funcionários. Se aumenta a quantidade de funcionários, mantendo o mesmo ritmo de trabalho, ó. Sempre com essa que não muda, tu pensa nela, ó. Mantendo o mesmo ritmo de trabalho, aumenta funcionários, mantendo o mesmo ritmo de trabalho, tu precisa de mais horas ou menos horas? Tu precisa de menos horas para fazer os relatórios. Então, aumenta funcionários, diminui horas. Inversamente proporcionais. Então, se são grandezas inversamente proporcionais, flechas nos sentidos contrários. Então, essa está para baixo, essa aqui, ó, vai ser para cima. Ok? E aí, qual é a flecha que está com sentido invertido? Essa aqui. Então, essa aqui, coluna, tu vai ter que inverter ela. Como essa coluna tem a flecha no sentido invertido, tu vai inverter a coluna. Ok? Então, eu vou montar a proporção. Isolo aquela coluna que tem a letra. Como eu não tenho que inverter ela, eu copio ela. 8 sobre x. E as outras duas? As outras duas a gente multiplica, ó. Tem que inverter essa aqui, então fica 3 sobre 4. E aqui, 40 sobre 60. Certo? Vamos resolver? Antes de começar a se desesperar por contas, ó. Opa, aqui é 4 sobre 3. Que barbaridade, ó. Eu falei inverter e não inverti. Então, aqui é 4 sobre 3. Tá? 4 sobre 3, minha gente. O professor se atrapalhou aqui. Isso pode acontecer na prova. Isso pode.
Então, cancelo os zeros aqui, ó, tá? E aí, 4 vezes 4, 16. Vezes x, 16x, ó. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 6, 18, igual a 18 vezes 8. A 18 vezes 8. Estou multiplicando aqui por 16. Divido ambos os lados da equação por 16. 16x dividido por 16x dá 1x. Ok? 16 e 8. Ó. 16 dividido por 8 dá 2. Ó, então, simplifico antes de multiplicar. E depois, ó, 18 dividido por 2 dá quanto? Dá 9. Então, 9. Olha só. 9 horas. Viu como fazendo essas simplificações fica muito mais fácil e rápido de fazer a questão? Ok? Tranquilo, né? Não é uma questão difícil, o professor deu uma atrapalhada ali, falou uma coisa e fez outra, né? Isso acontece, minha gente, na hora da prova, tá? Mas tu tem que respirar, revisar e não pirar. Vamos para a próxima questão? Aqui. Muito bem. Última questão dessa videoaula. Na figura abaixo, as retas R, S e T são paralelas. Aqui, essas três retas. U e V são transversais. Muito bem. Se AC mede 10, opa, AC, ó, daqui até aqui, ó, mede 10. BC mede 7. BC, ó, aqui, 7. C', B', C', B', aqui, ó, mede 14. Então, a medida de A', B', x. Muito bem, olha só. Se tudo isso aqui mede 10 e essa parte mede 7, essa aqui mede 3. Muito bem. Então, nós temos aqui, ó, os valores conhecidos. 3, 7, x e 14. O que diz? Que assunto é esse? O assunto envolvido aqui é o Teorema de Tales. Tá? Esse é o Teorema de Tales. E o que diz o Teorema de Tales? Que retas paralelas cortadas por transversais, essas transversais determinam segmentos proporcionais. Ou seja, nós temos aqui uma proporção, ó. 7 está para 3, assim como 14 está para x. Só montar essa proporção, professor? Sim, montar essa proporção e agora resolver. Multiplica produto dos meios igual ao produto dos extremos. 7x igual a 3 vezes 14. O 7 está multiplicando x, divide ambos os lados por 7. 7x dividido por 7, 1x, igual 3 vezes 14 dividido por 7. Olha só, 14 dividido por 7 é 2. Então, 3 vezes 2, 6. X igual a 6, letra A de Argentina. Então, pessoal, assim, ó, essa questão aqui, tá? Tu olhou para ela aqui, ó, 7 e 3. Aqui, 14, tu já podia chutar que seria o 6, vamos dizer assim. Ou poderia supor, não gosto da palavra chutar. Tu poderia supor que seria o 6, tá? E se tu tivesse apertado de tempo, tu marcaria o 6 como resposta, certo? A banca foi malvada, por quê? Porque ela colocou o 6 na letra A e circulam pela internet vídeos dizendo, ah, não marca a letra A se tu for dar um balão, se tu for lá dar um chute. Não é bem assim, tá? A banca é malvada, ela sabe dessas dicas furadas que tem por aí, ok? Então, pessoal, tu pode olhar para a questão e mais ou menos deduzir o valor. Ah, eu não deduzo, professor. Não tem problema. Tu vai fazer cálculo, tá? Nem eu, professor Iago, tenho dificuldade às vezes de deduzir as coisas assim, olhar e pá, pum, não. Ok? Então é uma questão envolvendo teorema de Tales, tá? Tá geralmente nos editais, teorema de Tales, principalmente editais de nível superior, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula.
Agradeço a audiência de cada um de vocês. Fico muito feliz por estarem acompanhando aqui no canal. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, deixe um comentário que o professor vai te responder. A todos um abraço. Clica aí no gostei se tu gostou do vídeo para ajudar a gente a ganhar relevância e até a próxima. Um abraço e assim seguimos.